que é aquilo que vai se chamar de marcha para o progresso, né? De reforma íntima, uma reforma que não é da minha casa, é da casa interior, né? Uma reforma que começa dentro de mim. Aquilo que os discípulos fizeram um longo caminho de aprendizado e ainda ficaram devendo muita coisa, né? Que foi um caminho de autodescobrimento, de individuação. Mas se a gente for ver a figura de Pedro, que para mim é a figura mais humana daqueles homens, ele mesmo convivendo com o Cristo, né? Sendo, digamos assim, o braço direito, trai o mestre na primeira oportunidade. Por quê? Tinha medo. O medo fala muito alto. E são coisas que a gente não pode julgar o outro. Ninguém sabe aqui como agiria. Talvez eu faria igual o Pedro. Se aquela época fosse a época de hoje, será que nós estaríamos de qual lado? Do lado do Pedro, do lado de João, do lado de Maria? De qual lado nós estaríamos? Eu não sei de qual lado eu estaria. É algo que a gente precisa pensar e refletir, né? E o Cristo, a imagem do Cristo crucificado, né, uma imagem que nos transmite muita dor, aquele homem, né, ensanguentado, mas também ele é uma imagem de um arquétipo patriarcal, né? Mas ele é também um arquétipo daquele que vence por meio da derrota. É uma aparente derrota, na verdade. Porque o grande símbolo do Cristo é aquele que morre, mas passa a viver para sempre, né? Diferente do Édipo, que foge do seu destino, ele aceita o seu destino e segue até o fim, né? E isso é muito bonito, independente de religião, né? O que o Freud vai falar que Cristo é a figura do pai primevo. O pai primevo é aquele que é morto pelos seus. Ele é morto pelos seus e é comido pelos seus, né? E a tradição católica repete isso, né? Na hóstia consagrada. E existe um arquétipo, uma figura muito bonita do Cristo, que é o pelicano, né? Aquela ave enorme, né? E é o símbolo da Eucaristia, porque é o pelicano furando o próprio peito com o bico, né? Porque conta-se uma história de que o pelicano, quando não tem mais comida para os seus filhotes, ele não tem peixe, não tem comida, ele fura o próprio peito e alimenta os seus filhos com o seu sangue. Essa explicação é muito bonita, né, gente? Não precisa nem ter religião para encontrar a beleza nisso, porque, na verdade, isso é um símbolo de humanidade, é um símbolo de alteridade, de pensar no outro, né? Claro que não precisa morrer na cruz pelo outro, né? Mas é de pensar no outro como um semelhante, né? De saber que você pode fazer um pouco mais pelo outro, porque o outro é um ser humano como eu. E Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela vai falar que o sofrimento, as dores, isso mesmo, Sônia, se doar por amor, né? Amar sem ver a quem, né? Ela vai falar que o sofrimento, as dores, são ocorrências naturais do processo evolutivo. Aquilo que eu já tinha falado, né? Por quê? Porque mudar dá trabalho, né? Mudar requer o quê? Disciplina, requer trabalhar à vontade, e nós temos uma dificuldade em trabalhar com disciplina e com trabalhar à vontade, né? Pelo menos eu tenho. E existe uma história de um rei, de um reino, que foi assolado por uma grande guerra, e o rei foi procurar um sábio, pedindo para esse sábio uma explicação para acabar com a guerra. Ouvindo a história do rei, o sábio não disse nada, simplesmente subiu a montanha em que morava, se trancou dentro de casa, e o rei ficou terrivelmente chateado com esse sábio, que para ele já não era sábio coisa nenhuma. Mas com o tempo, a guerra as pessoas foram se acalmando e a guerra acabou. E o rei foi procurar o sábio e perguntar para o sábio
que mesmo ele não tendo feito nada, a guerra havia acabado. E o sábio fala para ele: na verdade, eu trabalhei a paz interior, a minha paz primeiro. Porque quando eu consigo trabalhar a minha paz, eu consigo refletir a minha paz no mundo. Essa é uma história oriental que reflete e retrata um pouco sobre isso. Nós precisamos ser a paz que nós queremos para o mundo. Precisa começar dentro de nós, né? É aquilo que a Joana de Ângeles vai chamar de conquista de si, né? E que o Jung vai chamar de realização de si, né? A paz começa dentro de mim. É fácil? Não é fácil, não.